Vamos lá. Calendário. Vou te dar o néctar de você saber o que deve levar para a prova. Vamos lá. Primeiro, antes de começar esse assunto, vamos aprender a quantidade de dias de cada mês. Bom, aqui eu trouxe uma figurinha lá direito, mas lá de esquerda eu trouxe um quadro. Eu coloquei o mês e a quantidade de dias. Por exemplo, janeiro. Eu acho que todo mundo aqui sabe, né? Janeiro tem quantos dias? 31. A gente é pai, mãe, já sabe disso aí. Criança talvez não saiba não. Sabe, mas não fixou isso na mente. Fevereiro. Fevereiro depende. Se for um ano normal, tem 28 dias. Mas se for um ano bissexto, tem 29 dias. Que justamente é o dia 29 de fevereiro, que ele aparece de 4 em 4 anos. O mês de março tem 31 dias. O mês de abril tem 30. O mês de maio, 31. O mês de junho, 30. Julho, 31. Agosto, 31. Setembro, 30. Outubro, 31. Novembro, 30. Dezembro, 31. Bom, se você não sabe, eu trouxe aqui uma figura que vai te dizer, fecha aí a mão de vocês. Se a mão for magrinha, vai ter essa cava e o ossinho em cima. Tem ou não? Tem? Não tem o osso? Esse osso eu chamo de mês alto. É o mês que tem 31 dias. É o máximo de dias do mês. Então, janeiro, vamos lá. Começa por aqui, ó, pelo mindinho. Junta as duas mãos. Janeiro, não é mês alto? 31. Aqui é a cava. A cava é mês baixo. Então, fevereiro. Vamos lembrar, fevereiro tem quantos dias, geralmente? 28, né? Se for normal. E se for bissexto? 29. A próxima é o ossinho, mês alto, 31, que é março. Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Faça aí na mão de vocês. Começa pelo ossinho do mindinho, que é o alto. Janeiro, a cava. Fevereiro, o ossinho. Março, a cava. Abril, o ossinho alto. Maio, a cava. Junho, o ossinho alto. Julho. Junta a outra mão. Começa no ossinho, ó. Quem é o próximo mês depois de julho? Né, agosto? Mês alto, 31. Setembro, cava, 30. Ossinho, outubro, 31. Novembro, cava. Dezembro, ossinho, 31. Pronto. Já decorou aí os meses do ano e a quantidade de dias. Só que tenha cuidado. Fevereiro, se for um ano normal, 28. Se for ano bissexto, 29 dias. Tranquilo aí? Todo mundo já sabia dessa regrinha da mão? Nunca vi. Nunca viu? Não, Aprendeu não, agora? não. Professor, essa aí eu tive a honra de aprender com a minha mãe, criancinha, né? Isso, rapaz. Na minha época, meu pai ensinou isso aí. Eu era criança também, viu? E eu já sabia disso aí desde criança. Essa daí fazia a multiplicação de 9 nos dedos também. Nos dedos, fácil, fácil. Posso passar, gente, esse primeiro slide? Então, sabendo disso, já tem 10% de acertar as questões na prova. Veja que já não está mais no zero, né? Já progrediu aí. Vamos lá. Segundo slide. Curiosidades sobre anos normais. O que é o ano normal? O que eu chamo de ano normal? O ano normal, para mim, é o ano que tem 365 dias. Ou seja, é o ano em que fevereiro tem 28 dias. 365 dias, se você dividir uma semana, tem quantos dias? Hein, gente? Uma semana tem 7. Então, se você dividir 365 por 7, vai encontrar 52 e o resto é 1. Ou seja, um ano normal tem 52 semanas. Isso aqui, ó, são as semanas, tá? Tem 52 semanas completas. E mais, o quê? Um dia.
Olha aqui, eu coloquei ano normal. Aqui são as características do ano normal, tá? Tem 52 semanas completas e mais um dia. Esse dia a mais que apareceu, ele apareceu quantas vezes? Esse dia a mais. Não são 52 semanas? Não são 52 semanas? Então, todos os dias da semana apareceram 52 vezes. Mas teve um bendito dia que apareceu um dia, uma vez a mais. E esse dia que apareceu uma vez a mais é o dia que apareceu 53 vezes. Ou seja, ele é específico, ele é especial, tá? Ó, esse dia que apareceu a mais é o dia que iniciou, ele é o dia da semana, que iniciou o ano e que terminou o ano normal. Então, todo ano normal, ele começa e termina no mesmo dia da semana. No mesmo dia da semana. Alguém tem um calendário aí próximo de vocês? Vamos lá, gente. Ele está interagindo aqui. Eu estou dando aula como está dando aula ao vivo, viu? Alguém tem algum calendário aí? Tem, manda bola. Tem? Olha lá. 1º de janeiro de 2025. 1º de janeiro. De 2025. Então, ó, vou botar aqui, ó. 1º de janeiro de 2025. Olha agora, 31 de janeiro. Opa, de dezembro, que é o último dia do ano. 31, quarta-feira. Então, ele começou numa quarta e vai terminar numa quarta. Vocês sabiam disso? Não. Não? Então, Professor, mas aí no caso, a cada ano, por um dia, né? Por um dia. Calma, a gente vai chegar lá. Ano que é 2025. Isso, a gente vai chegar lá. Vamos devagar. Vamos lá. Ano de 361 dias. Quais são as características? 52 semanas e um dia. Geralmente, todos os dias aparece quantas vezes? 52. Porém, um dia, vai aparecer quantas vezes? 53. Isso por quê? Porque ele iniciou o ano e terminou o ano. Então, o dia da semana que iniciou é o mesmo dia que termina. A gente fez agora na prática. 1º de janeiro de 2025 foi numa quarta. 31 de dezembro de 2025 também vai ser numa quarta. Isso é característica de qualquer ano normal. Olha aqui, ó, eu botei o exemplo. 2025 é um ano normal, então ele começou e terminou numa quarta-feira. Bateu ou não com o que vocês... que eu ensinei agora há pouco? Claro que bateu. E o ano que vem, hein? 2026. É um ano normal? É. Então ele vai começar numa quinta e terminar numa quinta. 2027. É um ano normal? É. Ele vai começar numa sexta e terminar onde? Numa sexta. Daqui a pouco eu vou dizer como é que a gente sabe se um ano é normal ou não, tá? E aí, posso passar esse slide? Ou alguém ficou com dúvidas? Pode passar, tranquilo. Falem ou se calem para sempre, viu? Tranquilo. Tranquilo, gente, aí? Tranquilo. Então, vocês já aprenderam que um ano normal tem 365 dias? Aprendendo, já sabiam, né? Talvez tenha aprendido isso. Tem 52 semanas completas mais um dia. Esse dia que aparece, ele aparece, esse dia a mais que aparece, ele aparece 53 vezes e é ele que inicia e termina o ano normal. Posso passar? Então vamos lá. Pode. Agora eu vou ensinar vocês, presta atenção nessa teoria. Isso aqui é o néctar de calendários, tá? Eu vou ensinar vocês como é que você reconhece se um ano é normal ou se um ano é bissexto. Bissexto ocorre a cada 4 anos.
Por exemplo, o ano 2020 foi um ano bissexto. Com 4 e 4 anos, 2024 é um ano bissexto. 2032 é um ano bissexto. 2036 é um ano bissexto. 2040 é bissexto. Qual é o próximo bissexto aí depois de 2040? Qual é o próximo bissexto? 44. Depois? 58. 48. Depois? 52. E por aí vai. 52. Pronto. Então a gente sabe que os bissextos são múltiplos de quem? Não foi de 4 em 4? Então eles são múltiplos de 4. Daqui a pouco eu vou falar o que é múltiplo de 4, tá? Bom, um ano é bissexto quando ele for múltiplo de 4. Aqui é múltiplo de 4. Quando é que eu sei que um ano é múltiplo de 4? Você pega os dois últimos algarismos dele, os dois últimos, e divide por 4. Vamos lá. 2028 terminou com que número? Não foi 28? 28 dividido por 4. É uma divisão exata? É, né? Que é 7. Então, 2028 é um ano bissexto. 2032, pega os dois últimos, que é 32, ó. Você vai dividir por 4. Quanto é 32 dividido por 4? Tabuada da casa do 4, tá? 8. 8 vezes 4, 32. Divisão exata. Então, 2032 é bissexto. O próximo, para saber se 2036 é bissexto, pega os dois últimos algarismos. Formou que número? 36, né? E divide isso por 4. 36 dividido por 4 dá 9. Então, veja, para você saber se um ano é ou não bissexto, cuidado, viu? Tem gente dizendo que basta saber se ele é divisível por 4. E não é assim, não. Daqui a pouco eu vou dizer por que não é. Então, a princípio, você vai pegar os dois últimos algarismos, vai formar um número com esses dois, e esse número vai ser divisível por 4. Se for, ele é bissexto. Se não for, não é bissexto. Bom, isso aqui são para anos normais. Essa regrinha aqui é para anos normais. Mas tem anos especiais, que são os anos de virada de séculos. Quais são esses de virada de século? Quem lembra aí? Ano? Qual foi a virada do século agora? A virada do século recente. 2000. Então, virada de século, gente, é quando termina em 0, 0. Tá? Então, presta atenção. Se o ano for de virada de século, para saber se ele é bissexto, não basta dividir por 4, não. Tem que dividir por 400. Essa é a regra chave. E a IDECAN colocou uma questão deste ano com isso aí, viu? Então vamos lá. Para saber se um ano de virada de século é bissexto, eu tenho que dividir por 4? Não. Por quanto? Hein, gente? 4%. 400. Então vamos lá. 1600 é um ano bissexto. Vamos dividir por 400? Eu posso cancelar, ó, os dois zeros do dividendo com os dois zeros do divisor. Ficou que número aí? 16 dividido por quanto? Por 4. Que dá 4. Que dá 4 exato. 4 vezes 4 é 16. Para 16 nada. Ó. Divisão exata. Então, o ano de 1600 é um ano de virada de século e ele é o quê? Bissexto. Qual é o nosso próximo ano de virada de século? R$ 2000. E quanto? No 2000 já passou. Foi o primeiro, né? Foi agora, a última virada de século foi 2000. Qual é a próxima virada de século? Nossa. 400? Não. 2100. 2100. 2100. Então, a nossa próxima virada de século, eu acho que quase ninguém aqui vai estar vivo, né?
A nossa próxima virada de entendi. século. Eu pensei que era Bissexto. a próxima virada muito. Bissexto. Não. Eu quero saber a próxima virada de século. Que número é? Que ano é? 2100. Bom, para muita gente, 2100 é um ano bissexto. Por quê? Porque você divide por 4. Mas não é, gente. Não é. Não é. Este ano, 2100, é um ano de virada de século. Para ser virada de século, tem que terminar em quem? 00, né? É ou não virada de século? É. Mas para ser bissexto, nas viradas de século, tem que dividir por quanto? Por 400. Aí eu faço isso, ó. 2 zeros do dividendo, cancela com 2 zeros do divisor. Ficou que número aí? Me diga aí. 21 dividido por quanto? Por 4. 21, quantas vezes tem 4? Tem 5, né? 5 vezes 4, 20. Para 21, sobrou resto. Sobrou resto. Isso quer dizer o quê? Que este ano, 2100, que é virada de século, ele é ou não bissexto? Não. Não. Sabiam disso vocês? Não. Eu acho que a maioria aqui só sabia que era bissexto quando dividia por quanto? Por 4, né? E não é. E não é. Se o ano for um ano normal, assim, não vou falar ano normal não, vou falar... Eu vou quebrar aqui ano de virada de século e ano sem ser virada de século. Se for virada de século, que termina em 00, ele só é bissexto se dividir por quanto? Por 400. E se não for de virada de século, ele é bissexto se dividir por quanto? 4. Por 4. Como é que eu sei, olhando para um número e dizer, ora, esse número é divisível por 4? Eu pego os dois últimos algarismos, formo um número com esses dois últimos e divido esse número por 4. Se a divisão for exata, ele é bissexto. Se a divisão não for exata, não é bissexto. Por que 2025 não é bissexto? Vou mostrar a vocês agora. 2025 não é ano virada de século, então eu vou dividir por 4. 20 dividido por 4. Dá quanto? Não dá 5, né? 5 vezes 4. 20. Para 20, nada. Chamei o 2, não deu para dividir. Então eu coloco um 0 aqui no quociente. Vou chamar o próximo. 25 dividido por 4. Dá quanto? Hein, gente? 25 dividido por 4. Quantas vezes o 4? 6. 6 vezes 4. 24. Para 25, 1. Sobrou o resto diferente de 0. Ele é divisível por 4? Não. Então ele não é bissexto. Ele é um ano normal. E aí? Foi bom esse slide aí? Quando eu digo que eu trago néctar, rapaz, é porque eu trago mesmo, viu? Vamos lá. Posso passar? Alguém está com dúvida aí? Se tiver, diga que eu volto e repito. Se não tiver, eu avanço. Professor, explica de novo essa virada de século, por favor. Vamos lá. Quais são as viradas de século? São aqueles anos que terminam, por exemplo, 100, o ano 100, o ano 200. Um século não é um período de 100 anos, né? O ano 300, 400, 500, 600, o ano 1700, 1800. Opa, aqui não, eu já pulei aqui. Ó, 600, o ano 700, o ano 800, o ano 900, o ano de 1000, o ano de 1100. Quem nasceu no ano de 1100?
nasceu no ano de virada de século. Qual é o próximo? É de 100 em 100 anos. 1000 e quanto? 1.200. 1200. O próximo virada de século. 1.300. O próximo. 1.400. O próximo. 1.500. O próximo. 1.600. O próximo. 1.700. O próximo. 1.800. O próximo. 1.900. O próximo. 2.100. 2000. 2000, né? 2000 aqui, todo mundo que tá aqui tava vivo no ano 2000. Eu acho que sim, né? Alguém tem 24 anos aqui? Então, o silêncio se calou, consentiu. Então, todo mundo... Eu tenho todo, 23. tem 23? Então, opa, vou morder minha língua, viu? Então, ó, o ano de 2000 foi o ano que virou o século que nós estamos. Qual é o próximo ano secular? Depois de 2000? 2.100. 2100. O próximo? 2.200. 2200. O próximo? 2300 e por aí vai. 2.300. Bom, foi essa aí a sua dúvida, Yasmin, é? Não, eu tinha entendido que tinha que terminar em 00. Aí divide por quanto ele? 400. Se o ano, presta atenção, se o ano, quando você for perguntar se o ano é virada de século ou não, então você vai o seguinte, todo ano virada de século termina em quem? 00. Para saber se esse ano de virada de século é bissexto, você divide por 400. Se essa divisão for exata, é um ano de virada de século e é um ano bissexto. Se o ano de virada de século, ou seja, aquele que termina em 00, se você dividir por 400 e não der uma divisão exata, este ano aí, que em questão, ele não é bissexto. E os anos que não são de virada de século, por exemplo, 2025, 2027, 2038, que não são de virada de século, para saber se é bissexto ou não, basta dividir por 4. E aí, tirei sua dúvida? Sim, professor. Não quero que obrigada. leve dúvida não, viu? Por isso que eu faço minhas aulas assim, meus aulões interagindo. Bom, vamos lá. Próximo quadro é curiosidades sobre anos bissexto. Gente, isso cai mais do que Neymar, viu? Isso aqui cai mais do que Neymar. Então vamos lá. Quando é que um ano é bissexto? Quando ele tem o dia 29 de quem? De fevereiro. Se ele tem o dia 29 de fevereiro, é porque ele não tem só 365 dias. Ele tem 366 dias. Correto aí? Todo mundo sabia disso? Quem não sabia? Diz aí. Quem não sabia disso aí de ano bissexto? Então acho que todo mundo sabia, né? Bom, vamos lá. Primeira curiosidade que eu trago é o seguinte. O mês de fevereiro de um ano bissexto, ele é o único no calendário em que o primeiro dia e o último coincidem com o mesmo dia da semana. Mas nenhum outro mês do calendário coincide o primeiro dia com o último dele sendo o mesmo dia da semana. Nenhum outro. Só o fevereiro do ano bissexto. Sabia dessa curiosidade? A banca IDECAN já cobrou isso de maneira implícita. Por isso que eu trouxe o néctar para vocês da IDECAN. Então, se a IDECAN disser numa questão, um mês de um determinado ano começou na segunda e terminou, se começou na segunda-feira e terminou na segunda-feira. Opa! Só existe um mês no calendário, em todo o calendário, só existe um mês que tem essa característica. Que mês é esse? É o mês de fevereiro do ano bissexto. É o único mês do calendário em que começa no dia da semana e termina no mesmo dia da semana. Mais nenhum outro mês.
Bom, presta atenção. 366 dias dividido. Uma semana tem quantos dias? Uma semana é um ciclo de 7 dias. Então, se eu pegar 366 e dividir por 7, vai dar quanto? Vai dar 52 semanas completas. Se você fizer essa conta depois, ó. E mais 2 dias. E que dias são esses? O primeiro dia que apareceu a mais é o dia 1º de janeiro. O segundo dia que apareceu a mais é o último dia do ano, 31 de dezembro. Por isso que todo ano bissexto, o primeiro dia do ano não coincide com o último dia do ano. Se o primeiro dia foi numa segunda, o último dia é numa terça. De ano bissexto, tá, gente? Vamos lá. Olha no calendário aí, 2024. Quem tiver o calendário, abra aí e veja aí, janeiro de 2024. Começou em que dia? Hein, gente? Segunda. Numa segunda. Se 2024 foi um ano bissexto, o último dia do ano, ou seja, 31 de dezembro, vai cair em que dia da semana? Numa segunda? Não, Domingo. no domingo. Opa, numa segunda não, no domingo não, um dia depois. Se ele começou numa segunda, ele termina em que dia? Na terça. Começa num dia e termina no outro. Se ele começou no domingo, termina na segunda. Se ele começou na segunda, termina na terça. Se ele começou no sábado, se o 1º de janeiro foi no sábado, o 31 de dezembro vai ser no domingo, sempre um dia a mais. Tranquilo aí? O ano normal começa e termina no mesmo dia da semana. Mas o ano bissexto não, começa no dia e termina no dia da semana seguinte. Certo, gente? 2028 é um ano bissexto. A gente viu agora há pouco, ó, no slide anterior. Olha lá, eu até destaquei ele. É ou não? Hein, gente? Acho que ninguém está gostando da aula, viu? Sim. Sim. Então, 2028 é o próximo ano bissexto nosso. 2026 não é, 2027 não é, 2028 é. 2028, ele vai começar no sábado e terminar em que dia? Domingo. Então, 1º de janeiro. 1º de janeiro vai ser no sábado e 31 de dezembro, que é o último dia do ano, vai ser no domingo. Depois vocês vão olhar no calendário aí de vocês. Tá? Então vamos lá. O que o aluno deve saber para levar para a prova de ano bissexto? Isso aqui a IDECAN já cobrou, gente. Ó, isso aqui IDECAN já cobrou. Então vamos lá. IDECAN já cobrou isso aqui. Primeira coisa. Quantos dias tem um ano bissexto? Responda aí para mim. 66. Então, isso quer dizer que tem um dia a mais. Esse dia a mais é que dia? 29 De fevereiro. Perfeito. Então, fevereiro é o único mês do calendário, de todo o calendário, de todos os calendários. Fevereiro é o único mês do calendário em que começa e termina no mesmo dia da semana.
Fevereiro do ano bissexto, hein, gente? Isso aqui é uma característica do ano bissexto. Então, um ano bissexto tem 52 semanas completas e quantos dias sobrando? 2, né? Isso quer dizer que todos os dias aparecem exatamente 52 vezes, porém, 2 dias aparece 53. Isso quer dizer que o primeiro dia que aparece 53 é o dia que começa o ano, e o segundo dia que aparece 53 vezes é o que termina. Por isso que ele começa em um dia e termina no outro. Da semana, tá? Dia da semana. Dúvidas aí? Tem ou não? Tem não? Então a gente já pode ir para o penúltimo slide, que é isso aqui, ó. Como avançar no calendário? Como eu falei, como avançar, mas também pode ser como recuar, tá? O que eu vou ensinar para avançar, vocês vão ter que adotar a mesma ideia se eu quiser recuar no calendário. Professor, e pode? Pode. A Idecan já cobrou? Sim. Eu trouxe uma questão aqui em que ela recua, ao invés de avançar. Professor, eu só aprendi a avançar, não sei recuar, sabe? Do jeito que você avançou, você vai recuar. Só vai mudar o verbo, avançar para recuar. A técnica é a mesma. Tá bom? Trouxe para vocês, preste atenção, trouxe para vocês aqui o seguinte. Vou quebrar esse slide em 2 partes. Eu quero avançar para a mesma data. O que é avançar para a mesma data? Que data é hoje? 23 De maio. de maio. Se eu quero avançar para o 23 de qualquer mês que venha, mês de junho, julho, agosto, ou se eu quiser recuar para o dia 23 de abril, 23 de março, 23 de fevereiro, 23 de janeiro, não interessa. Se eu quero avançar ou recuar para o mesmo dia de um mês seguinte ou mês anterior, você faz o seguinte, gente. Olha, essa aqui é dica de ouro. Se o mês que eu quero avançar tem 31 dias, eu avanço quantos dias? 3. 3 dias. Se o mês que eu estou trabalhando tem 30 dias, eu avanço quantos dias? 2. 2. Se o mês for de 29 dias, que é o mês bissexto, né? Ó, que é o ano bissexto, for de 29 dias, o mês de fevereiro, então eu vou avançar quantos dias? 1 dia. Se o mês for o mês de fevereiro normal, eu não avanço nenhum dia. Por quê? 3, 2, 1 e nada. Vamos lá, uma semana tem quantos dias? 7. Fevereiro tem quantos dias? Fevereiro do ano normal. 28. Então, se você dividir 28 por 7, o resto é quanto? O resto não é 0? Você não avança nada. Essa quantidade de avançar é o resto da quantidade de dias por 7. Entendeu aí? Entendi. O mês é de 29 dias. 29 dias é fevereiro. Então, vou lá, dividir 29 dividido por 7. Dá 4. 4 vezes 7, 28. Para 29, 1. Então, eu avanço um dia. Se o mês for de 30, por exemplo, se eu estou passando de 30 de abril para 30 de maio, eu vou sair de abril para maio. Abril tem quantos dias? Não é 30? Então eu avanço quanto? Você tem que decorar, ó. 30 dividido por 7 dá quanto? Dá 4. 4 vezes 7, 28 para 30, 2.
Eu já coloquei aqui de mão dada, já entreguei mastigado para vocês. Se o mês é de 30 dias, eu quero avançar para a mesma data, basta andar quantos dias para frente? 2. Ou recuar 2 dias, você que escolhe. Se a questão manda avançar, você avança 2 dias. Se a questão manda recuar, você recua 2 dias. E se o mês for 31? Por exemplo, maio. Maio é que dia? É um mês de quantos dias? 31. Então, se eu quero saber, preste atenção. Hoje é 23 de maio, numa sexta. Se eu quero avançar para a próxima data, só que no mês que vem, ou seja, 23 de junho, ó, não é isso? Ó? Eu vou sair de maio, 23 de maio, para 23 de junho. Eu estou na mesma data, apenas mudando de mês. Hoje é que dia? Vou te mostrar na prática. Hoje é que dia? Sexta-feira. Sexta-feira. Bom, vamos lá. Maio é um mês de quantos dias? 28, 29, 30, 31. Entendi. Se é de 31, eu vou avançar quantos dias? 3. Então, hoje é sexta. Avance 3 dias. Sábado, domingo e o quê? Segunda. Então, 23 de junho é numa segunda-feira. Correto, gente? Aí, ó, aprendeu o que é avançar? E se for 23 de julho, ó, vamos lá. Se eu estou em junho e quero chegar em julho, ó, junho para 23 de julho, ó. Vamos lá. Eu estou saindo de quem? Né? De junho? Junho é um mês de quantos dias? 30 dias. 30. Se é de 30 dias, eu devo avançar quantos dias? 2 dias. 2. Então vamos lá. 23 de junho é numa segunda. Eu quero avançar 2 dias. Segunda, terça, avancei um dia. Quarta, então 23 de julho é numa quarta-feira. Correto aí? Então, essa técnica é de você avançar para a mesma data. Para o próximo mês. Ou 23 de junho, ou 23 de julho, ou 23 de agosto, ou 23 de setembro, ou 23 de outubro, ou 23 de novembro, ou 23 de dezembro. Essa é a técnica que eu estou dando a vocês. Professor, só existe essa maneira? Não. Existe a maneira de você contar os dias, depois dividir por 7 e ver o resto. É uma boa? É. Mas se você já sabe dessa dica, então vá direto. A gente vai ver nas questões. Bom, aprendeu aí, gente? Vamos lá. Se o mês tem 28 dias, avança alguma coisa? Não. Não. Se tem 29 dias, que é o mês de fevereiro do ano bissexto, avança quantos dias? 1 dia. Se for de 30 dias o mês, avança quantos dias? 2. Se for de 31 dias o mês, avança quantos dias? 3 dias. 3. Pronto. Sabendo disso, ó. Mãozinha na roda, acerta a questão, gabarita, tchau. Tchau, IDECAN. Tchau, concorrente. Bom, isso aqui eu ensinei da mesma data de um mês para outro. Mas a IDECAN cobra, as outras bancas também cobram, para avançar de um ano para outro. Se o ano for normal, eu avanço quantos dias? 1. Por exemplo, hoje, 23 de maio de 2025. Vou botar aqui com 4 algarismos. 2025. É que dia da semana hoje? Hein, gente? Não é sexta? Sexta-feira. Sexta-feira. Bom, se eu quero saber esta mesma data, ou seja, de hoje a um ano, eu quero a mesma data, só que em ano futuro. 23 de maio de 2026. 2025 é ano bissexto? Sim ou não?
Vamos lá. Não. Então, se não é bissexto, eu avanço quantos dias? Dia. Então, se hoje, 23 de maio de 2025, é numa sexta, 23 de maio de 2026, avançando um dia. Sexta mais um dia. Sábado. 23 de maio de 2027. 2026 não é bissexto, então avança mais um dia. Domingo. Correto aí? Aprendeu como é que faz para avançar a mesma data, avançar de ano, de um ano para outro? Se o ano for normal, avança um dia. Alguém me perguntou lá no começo, professor, eu disse, calma, daqui a pouco a gente vai ver. Quem foi que falou disso aí? Foi um cara aí, não lembro quem. Eu não estou vendo quem é que está na sala. Se tem uma pessoa, duas, três, não estou vendo não. O que eu vejo é só o compartilhamento da minha tela. Essa tela que vocês estão vendo aí, ó. Hein, gente? Vamos lá. Quem está na... Eu acho que ele não está mais. Estamos em 5. Pronto. Pronto, então beleza, não tem problema não. Mas alguém falou, professor, e se eu for avançar num ano? Eu disse, calma, avança um dia. Eu disse, lembra porque eu disse que era um dia? Tá aí. Avancei um dia. Bom, se o ano for bissexto, presta atenção. Se o ano for bissexto, e tem mais aqui um adendo, tá? Tem que ser bissexto e você tem que passar pelo dia 29 de fevereiro. Se o ano for bissexto e você passar por esse dia, então você deve avançar quantos dias? 1 ou 2? 2 dias. Vamos supor, hoje fosse bissexto. Hoje não, bissexto não. Hoje fosse 23 de maio de um ano bissexto. Presta atenção, vou até mudar de cor, tá? Para você não achar que 2025 hoje é bissexto. Ó, hoje, dia 23 de maio de um ano bissexto. Supondo que hoje seja uma sexta também, como hoje é. Sexta-feira. O ano que vem é bissexto? Não, porque bissexto é a cada 4 anos, né? O ano que vem é bissexto? Não. Então, 23 de maio de 2000. 2000 não. Eu não sei de que ano é. Vou botar até a interrogação. Não interessa que ano é. A pergunta é, de hoje, se eu sair de hoje, que é 23 de maio de um ano bissexto, para o ano que vem, eu devo avançar quantos dias para o 23 de maio do ano que vem? A pergunta é, avança 2 ou 1? Este ano, eu não supus que era bissexto? Se eu supus que era bissexto, opa, então eu vou ter que avançar 2. Mas eu só posso avançar 2 se eu passar pelo dia 29 de fevereiro. Gente, vamos lá. De hoje, 29 de maio, até o 29 do ano que vem, eu passo ou não pelo dia 29 de fevereiro? Passo ou não? Sim. Sim. Termina este ano, aí vem janeiro do ano que vem, não é? Ó? Janeiro do ano que vem, março, abril e maio. Passou ou não, gente? Sim ou não? Vamos lá. Eu quero aguçar aí. Passei? Se o ano bissexto foi esse, e já passou, ó, nós estamos no dia 23 de maio, presta atenção. Nós estamos no dia 23 de maio. Já passou fevereiro? Já. Já. Então, o 29 de fevereiro já passou, está no passado. Então, se eu quero avançar de 23 de maio deste ano, que é bissexto, para 23 de maio do próximo ano, que não é bissexto, a pergunta é, eu passo ou não pelo 29 de fevereiro?
O 29 de fevereiro, gente, estava lá atrás, ó. 29 de fevereiro estava lá atrás. Nós já passamos pelo mês de fevereiro. Nós estamos em maio. Vamos supor, maio de um ano bissexto. Dia 23 de maio do ano bissexto. Eu quero saber, daqui a um ano, ou seja, que dia da semana cai 23 de maio do ano que vem? Sabendo que este ano que nós estamos é bissexto. Aí você vai fazer a pergunta: este ano é bissexto? É. Eu passo pelo dia 29 para chegar na outra data, 29 de fevereiro? Não. Porque esse mês de fevereiro é o mês do outro ano já. Porque já passou do ano bissexto. Então, como eu não passo por ele, eu não vou avançar 2 dias. Eu avanço só um dia. Então, mais um dia. Correto aí? A gente vai ver isso na prática. Tem questão aí que eu vou mostrar a vocês na prática. Então, vamos lá. Se você passar pelo ano bissexto, pelo dia 29 de fevereiro, você avança quantos dias? 2. Se não passar, avança 1. Bom, agora vou fazer o seguinte. Eu já dei muita informação. Eu vou fazer as questões das informações que eu já dei, tá? E depois a gente volta para cá. A mente está refrescada e a gente volta. Essa aqui não. Pronto, essa aqui sim. Essa aqui sim. Vamos lá. Será que nós temos condições de responder essa questão? Ó, 3 de fevereiro, 17 de setembro. É a mesma data? Não, então esquece. Então essa aqui não vai não. Essa aqui eu vou ensinar depois. Aqui. Vamos ver, vamos ler essa questão. Da IDECAN deste ano, hein, gente? Presta atenção aqui, ó. Máxima atenção. Sabendo que o dia 1º de janeiro de 2032 cai em uma quinta-feira. Primeira coisa, gente, presta atenção. Questão de calendário vai te dar um certo ano. Primeira coisa que vocês vão fazer é saber se esse ano é ou não bissexto. É a primeira coisa que você vai fazer. Se ele deu 2028, aí você pergunta, é ou não bissexto? Porque se for bissexto, tem umas características. Se não for, tem outras. Ele deu que ano aqui? 2032. Então vamos lá. 2032 é bissexto? Você vai logo fazer essa pergunta. Para saber se é bissexto um ano que não é virada de ano, pega os 2 últimos dígitos. Formou que número aqui? 32. Você vai dividir por 4. Se essa divisão for exata, ele é bissexto. 32 dividido por 4 dá 8. E não sobra resto. Então, ele é bissexto sim. Viu? Ele é bissexto. Então, vamos lá. 31 não. 1º de janeiro, ó. 1º de janeiro de 2032. Caiu em que dia da semana? Numa quinta-feira. A pergunta é: em que dia da semana cairá 31 de dezembro? Ora, eu quero os extremos. O primeiro dia e o último. Não é isso aqui, ó? De 2032. Se esse ano é bissexto, e eu quero saber qual é a característica do primeiro dia e do último dia do ano. Eles começam e terminam no mesmo dia? Não. Não. É um dia a mais. Se ele começou numa quinta, ele termina numa... Sexta. Pronto, matou a questão. Nem precisou de cálculo. Quem não souber vai ter que calcular, viu? Vai ter que avançar. O gabarito aqui a gente encontra na alternativa E. Tá difícil essa questão? Não, é bem fácil. Bem de boa, né? Agora que a gente já sabe analisar uma questão de calendário, ficou de boa. E deu um ano, primeira coisa, saber se ele é ou não bissexto. Se ele for bissexto,
Quais são as características do ano bissexto? O mês de fevereiro é o único mês no calendário que começa e termina com o mesmo dia da semana. Outra característica, começa no dia da semana e termina no outro. Foi aqui, ó, essa questão. Pronto, matou. Vamos para a questão 6. Em uma aula de curiosidades sobre o calendário, a professora comentou que, certos anos, o primeiro dia do ano, olha, deste ano, viu, gente? Ó, IDECAN cobrando este ano. O primeiro dia cai em um dia da semana e o último cai no dia seguinte. Opa! Está dizendo que o 1º de janeiro caiu num dia da semana, 31, que é o último dia do ano, 31 de dezembro, caiu no dia seguinte. Isso aqui é uma característica de quê? Bissexto. Ano bissexto. Correto? Matou a questão já. Ela te deu de maneira bem sutil, dizendo, olha, esse ano em questão é um ano bissexto. Só que ela disse nas entrelinhas, de maneira implícita. Pronto. Você já matou que aqui é uma característica de ano bissexto. Então vamos lá. Por exemplo, começa numa terça e termina numa quarta. Beleza, a gente sabe que isso acontece. Qual dos anos abaixo tem essa característica? Ou seja, qual dos anos abaixo é o quê? Bissexto. Pronto. Em outras palavras, qual o ano abaixo que é bissexto? Vamos lá, olhar. 1900 é ano de virada de século, não é? Então, para o ano ser de virada de século, ele tem que ser o quê? Dividido por 400. Dividido por 400. Então, 1900 dividido por 400. Eu posso cancelar os dois zeros do dividendo com os dois zeros do divisor. 19 dividido por 4. Ah, resto. Dá quanto? 8. Não. 4. 4 vezes 4, 16. Para 19, 3. Ele é bissexto? Não. Outra característica de ano bissexto, tem que ser par. Porque ele é múltiplo de 4. Para ser múltiplo de 4, tem que ser um número par. Porque 4 é múltiplo de 2. Então, 2021 pode ser bissexto? Nunca, nem aqui nem na China. Porque ele é ímpar. Para ser bissexto, rigorosamente, tem que ser par. Então já matamos duas, ó. Letra A não é, letra B não é. 2010. Os outros anos não são de virada de século. Então eu vou analisar só os outros nos 2 dígitos, ó. Vamos lá. 10 divide 4. É exata a divisão de 10 por 4? Não. 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 Então não é ele. 00 divide 4. Aqui é virada de século também, né? Ó, vamos fazer? 400. 1600 dividido por 400. Já que é virada de século, ó. 0000. 16 por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16 para 16. Nada. Gabarito. Letra D. Deritado. Vamos ver. Então, já encontramos, né? O gabarito. Vamos ver por que a letra E não é. Letra E não é de virada de século. Porque terminou em 18. Você vai dividir 18 por quem? Por 4. Faça a divisão. 18 dividido por 4. Dá 4. 4 vezes 4, 16. Para 18, 2. Restou. Sobrou 2. Então, não. Então, veja que aqui a IDECAN pediu, em outras palavras, qual desses anos é bissexto. E ela misturou virada de século. Tem 2 viradas de século aí, a letra A e a letra D, com não virada de século. Questão boa, né? Fácil. Fácil por quê? Porque você identificou o que a questão te dá e o que a questão pede. De boa aí, gente, essa questão? Ou alguém ficou com dúvida aí? Dúvidas ou não? Gente, ó, 3 horas de aulão não é para qualquer um não, viu? Eu já fiquei 4 horas e meia no aulão da polícia de Pernambuco.
com 5 alunos. Mas eu dei uma revisão de 4 horas e meia e foi a sorte deles, viu? Estava lá no outro dia. De 5 questões, eu dei 4 na revisão final. Revisão de véspera. Vamos lá. Posso passar? Essa aqui, vamos ver, né? Eu acho que essa aqui não, porque diz assim, em 2024, o primeiro dia de junho, 1º de junho, foi no sábado. O último dia de julho, opa, dá para fazer isso aqui, ó. Vamos fazer aqui. Vamos avançar em datas. 1º de junho, depois. 1º de quem? Hein, gente? Vamos lá avançar em datas do que eu ensinei para vocês. É a mesma data mudando só o mês. 1º de junho. 1º de quem? Julho, De julho. Depois. agosto, 1º de agosto. Mas a questão pede o último dia de julho. Ele quer um dia antes. Não é isso? uhum, Então vamos lá. A gente já sabe. Junho é um mês de quantos dias? 30, De 30. Mês. Vamos lá. Vamos fazer a pergunta. Mês de 30 dias avança quantos dias? 2, 2. Então eu vou avançar 2 dias. Então eu vou avançar 2 dias. Sábado mais 2 dias. Conta aí no dedo da mão. Um dia domingo, o outro dia quem? segundo, Segunda. Vamos lá. De julho para agosto. Julho é um mês de quantos dias? 31, 31. Mês de 31 avança quantos dias? 3, 3. Então eu vou avançar para saber qual o dia 1º de agosto, eu vou avançar 3 dias. Então segunda mais 3 dias. Vamos lá, na mão mesmo, se preocupe não, viu? Terça, quarta, quinta. Então 1º de agosto é numa quinta-feira. Ele pede essa data? Não. Ele pede um dia anterior, não é isso? Ó? Qual é o dia anterior de 1º de agosto? Ele quer o dia anterior. Então, dia anterior. Vai tirar um dia, menos um dia. Vamos lá, gente. Menos um dia. Quinta-feira, menos um dia. quarta-feira, Quarta-feira. Ou seja, dia 31 de julho de 2024 é numa quarta-feira. Gabarito aqui na letra C. Veja que nem precisou fazer de contas. Fazer aquelas continhas que a gente vai aprender daqui a pouco. Que é a conta de avançar ou a conta de recuar. Entendeu aí? Eu avancei na data dos meses e depois eu voltei um dia. Se fosse 31 de agosto, se ele pedisse de 1º de junho a 31 de agosto, último dia de agosto, eu ia avançar de agosto para quem? setembro, Setembro. Agosto tem quantos dias? Não é 31? Então eu avanço, vou botar até de verde aqui, ó. Eu não gosto de só responder uma questão, não. Eu gosto de ir mais além. Se ele pedisse, por um acaso, o último dia de agosto. Vamos lá. Eu ia avançar de agosto para quem? Setembro. 31 de agosto, ou mês de agosto, 31 dias. 31 avança quantos dias? 3, Vamos lá. Agosto, 1º de agosto foi numa quinta. Então, 1º de setembro eu vou avançar 3 dias. Conta aí, quinta mais 3 dias. Sexta, sábado, domingo. Mas se a pergunta fosse qual é o dia anterior, ou seja, 31 de agosto.
Voltava um dia, sábado. Pronto. Matou a questão. Entenderam como é que a gente avança? Ficou fácil aí? Se o mês, presta atenção, se o mês é de 28 dias, avança alguma coisa? Não. Se o mês for de 29 dias, avança quantos dias? 1. Se o mês for de 30 dias, avança quantos dias? 2, Se o mês for de 31 dias, avança quantos dias? 3. 3. Pronto. Matou. Muita gente vai fazer descobrindo quantos dias avançou de 1º de junho a 31 de julho. Aí soma. Depois que soma, divide por 7 e vê o resto. E aqui não, aqui já vai direto. Ó. Pá, 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 pá. Ganha tempo demais. Vamos lá. Essa aqui não, essa aqui é para recuar. Questão 9. Olha para essa questão aqui, ó. De 2024. Presta atenção. Se 15 de agosto de um ano é uma terça-feira, determine qual será o dia da semana de 15 de novembro. Ele está avançando na mesma data? Sim ou não? Sim. Não é 15? 15 de agosto, 15 de setembro, 15 de outubro, 15 de novembro. Então, vou fazer aquele esquema. Ó. Vamos lá. 15 de agosto. Vamos avançar para quem? O próximo mês. 15 de quem? Setembro. O próximo mês. 15 de quem? Outubro. O próximo mês. Novembro. 15 de novembro. É o que a questão pede, ó. Se hoje é o dia 15 de agosto e é uma terça-feira, qual dia da semana que cai o dia 15 de novembro? Veja que está avançando aí na mesma data. 15, 15, 15, 15. Então vamos lá. Vamos lembrar. Que mês é esse? Vou fazer até de preto, tá? Para chamar a atenção aí quando vocês forem estudar. Que mês é esse? Não é agosto? Agosto tem quantos dias? Hein, gente? 31. 31. Então eu avanço quantos dias? 3. 31 avança 3. 30 avança 2. 29 avança 1. E 28 não avança nada. Então vamos lá. Então, 15 de agosto é numa terça. Eu vou avançar 3 dias para encontrar o 15 de setembro. Vamos lá. 3 dias a partir de terça. Quarta, quinta, sexta-feira. Correto aí? Ou eu estou enganado? Correto ou não? Então, se 15 de agosto é numa terça, 15 de setembro é numa sexta. Vou avançar. Setembro, eu vou avançar agora, de setembro para outubro. Setembro é um mês de quantos dias? Quem lembra? Faz aí no ossinho do dedo. 30. 30. Se é 30 dias, eu avanço quantos dias? 2. 2. Então vamos lá. Sexta-feira, mais 2 dias. Sábado, domingo. Então, 15 de outubro é no domingo. Mas eu não quero 15 de outubro, eu quero 15 de quem? De novembro. Então vamos lá. Outubro. Outubro é um mês que tem quantos dias? 31. Então, mais quanto? 3. 31 dias, mais 3. Vamos lembrar. 28 não avança, 29 avança um dia, 30 avança 2, 31 avança 3. Vamos lá? Domingo mais 3 dias. Segunda, terça, quarta. Chegamos no gabarito. Como é que você aprende?
praticando. Vocês vão praticar, pegar esse aulão e vão fazer amanhã. Amanhã mesmo, viu? Procura um tempinho de fazer ele. Sem ver. Só com as orientações que eu dei. Se não conseguiu, aí vai pegar o PDF e vai olhar. Se está no curso, vai lá e vê, porque eu vou passar essa live para lá. Então, vamos lá. Então, hoje é 15 de agosto, numa terça. Dia 15 de novembro vai ser que dia da semana? Quarta. O gabarito está onde? Na letra C. E aí? Difícil? Letra B, não, professor. Opa, letra B, perdão. É o cansaço, viu? Eu me acordo super cedo, dei aula de manhã, cumpri mandado de manhã, dei aula à tarde, cheguei em casa, era quase 6 horas. Letra B, quarta-feira. Mas assim, entendeu, né? Quarta-feira. Vamos lá. Se fosse 15 de dezembro, eu gosto de avançar nas questões, viu, gente? Se alguém já assistiu aula comigo, já sabe que eu avanço. Se por acaso a pergunta da questão fosse 15 de dezembro, qual seria o dia da semana? Então vamos lá, vamos olhar aqui, ó. O mês que eu estou analisando é o mês de quê? De novembro. Novembro tem quantos dias? Hein, gente? Esses dias dos meses você tem que saber, igual tem que correr na veia, igual sangue, tá? 30. 30 avança quantos dias? 2. 2. Quarta mais 2. Sexta. Sexta. Pronto. Morreu. Tranquilo aí. Eu estou dando néctar de calendários para vocês, viu? Vamos para a questão 10. As outras duas é de avançar e recuar, por isso que eu deixei por último. Porque senão ia dar muita informação e a gente não ia praticar. Vamos lá? Questão 10. Deste ano, hein? Ó, 2025, questão recente. Durante uma aula sobre calendários, o professor disse: em 21 de junho de 2024, uma sexta-feira, marcou o início do inverno. Lembra que eu disse a vocês que toda questão que der o ano, você tem que fazer o quê primeiro? Hein, gente? Vamos lembrar. Bissexto. Você vai fazer uma pergunta a você. Será que esse ano em questão é bissexto? Vamos lá. 2024. Para saber se um ano é bissexto e esse ano não é de virada de século, você pega os dois últimos dígitos. Formou que número? 24. E divide por quanto? 4. 24 dividido por 4. Quando você já sabe, você já vai direto, tá? Estou fazendo aqui para vocês que não são de exatas. 24 dividido por 4. Não dá 6? 6 vezes 4, 24. Para 24, nada. Então, essa questão é de um ano o quê? 2024 é ano bissexto. Então, você já se arma com as informações do ano bissexto. Vamos ver o que é que ele pede. Ele disse que dia 21 de junho de 2024, que 2024 é um ano bissexto. Agora me digam, alunos, em que dia da semana vai cair 21 de junho? É a mesma data, gente, ó. É a mesma data, mudando só o ano. Então aqui a gente não vai avançar de mês em mês. A gente vai avançar de quem? De ano em ano. Como é o avançar de ano em ano? Se a gente passar pelo 29 de fevereiro, avança 2. E se não passar? Avança quantos? 1. Então vamos fazer o esquema? Ó, nós estamos no dia 21 de junho
de 2024. Vamos para quem? Avançar de ano em ano. 21 de junho de 2025. Depois, 21. Vocês estão entendendo aí como é que eu estou fazendo para avançar? De 2026. Sim. Depois, 21 de junho de 2027. Opa! Vai ser agora, né? Ó, 21 de junho de 2028. Pronto. Tá certo o esquemazinho aí, ó? Avançando de ano em ano. Vou mudar de cor para destacar. Vamos lá. Se eu quero avançar de ano em ano, a pergunta que eu faço é: este ano aqui é bissexto? É ou não? 2024? Sim. Sim. Mas eu tô. Qual a minha referência? Não é 21 de junho? Então, o dia 29 de fevereiro já passou, então não conta. Aqui ele não conta. Então, daqui para cá eu avanço quantos dias? Já que ele não conta. 1 ou 2? Sim, que dia é esse aqui? Dia 21 de junho? Sexta. Então, vou botar aqui, sexta. Então, dia 21 de junho de 2025, avanço um dia. É que dia? Sábado. 2025 é bissexto? Não. Não. Para 21 de junho de 2026. Aqui eu passei pelo dia 29 de fevereiro. 26 é bissexto? É. Não, bissexto é de 4 em 4 anos. 24, 25 não, 26 não, 27 não, 28 sim. Lembra que eu disse? Que bissexto é de 4 em 4 anos? Então vamos marcar os bissextos aqui, ó. Esse e esse. Certo? Então fique logo atento. Destaque os bissextos para não passar batido. Esse aqui é bissexto, mas não passei pelo dia 29, então não conta. Daqui para cá, avança quantos dias, já que não é bissexto? 1 ou 2? 1. Se 21 de junho de 2025 foi no sábado, 21 de junho de 2026 vai ser no domingo. Bom, daqui para cá não é bissexto, né? Porque bissexto é 28 e 24. Se não é bissexto, eu avanço quantos dias? Para passar de ano para ano. Se 21 de junho de 2026 foi no domingo, 21 de junho de 2000 e... Opa, não é 20, aqui é 27, não é 72 não. De 27 é que dia? Segunda. Opa, cuidado. Daqui para cá, esse ano não é bissexto, correto? Mas esse ano aqui ele é bissexto, ó. Será que de 21 de junho de 2027 para 21 de junho de 2028 eu passei pelo dia 29 de fevereiro? Passei ou não? Sim. Se eu passei pelo dia 29 de fevereiro, aqui eu vou avançar 1 ou 2? 2. Matou a questão já. Chegou na resposta. Segunda mais 2. Quarta. Quarta-feira. Quarta-feira. Aqui eu vou olhar direitinho, viu? Para não marcar errado. Quarta-feira está na alternativa C. Gabarito, letra C. Questão deste ano. É difícil. Precisa de prática. Quem nunca estudou, é muita informação? É. Mas devagarinho você vai pegando. Um dia você decora as características de ano bissexto ou de ano normal. No outro dia decora as características de ano bissexto. Não é difícil não. Tá tudo aqui, gente. Ó. Tá tudo nesse slide. Tudo que você precisa saber tá aqui. Bom, agora a gente vai aprender a avançar para datas diferentes. A IDECAN cobra? Sim. As outras bancas também cobram? Sim. Como é que a gente faz? Veja que aqui, ó, eu botei mesma data. Estão vendo, ó? E agora eu vou ensinar para datas diferentes. Que dia é hoje?
Que dia é hoje? 23 De... maio. Pronto. Então, se eu quero para dia 20 de junho, eu estou indo para datas diferentes. Então, eu vou fazer esse procedimento aqui. Qual é o procedimento? Então, vamos lá. Primeiro, qualquer dia da semana se repete quantas vezes? Não repete uma? Um é segunda, um é domingo, um terça, um quarto, um quinto, um sexta. Durante uma semana, um dia só aparece uma vez. É isso que eu queria perguntar a vocês. Então, a semana tem um tamanho de quanto? Tem um tamanho de 7 o quê? Dias. Se tem um tamanho de 7 dias, é porque o meu ciclo é 7. Isso quer dizer que eu vou dividir por 7, correto? Então, toda vez que eu vou avançar ou eu vou recuar, eu divido por quanto? 7. Por 7. Certo aí? Sempre dividir por 7, tá? Sempre. Vamos lá. Se for uma data, se você tiver uma quantidade de dias, se a questão te der daqui a 30 dias, daqui a 20 dias, daqui a 802 dias, quando ela te dá uma quantidade de dias, para você fazer a conta, você vai dividir essa quantidade por quem? Por 7. E vai observar o resto. Vamos ver essa primeira questão, ó. Caio nasceu em um domingo. E 150 dias depois foi batizado. Em que dia Caio foi batizado? Vamos lá, ó. Trouxe para cá. Caio nasceu no domingo. Vou botar aqui. Nasceu num domingo. 150 dias depois, ou seja, mais 150 dias, ele foi batizado, correto? Ó, nasceu no domingo, 150 dias após, ele foi o quê? Batizado. A pergunta é, qual foi o dia da semana que Caio foi batizado? Gente, vamos lá. Que dia que ele nasceu? Domingo. Você vai avançar quantos dias? Cento e... Divide 100. Não, você vai avançar... Não, peraí. Você vai avançar quantos dias? Eu quero saber quantos... 150. Então, isso aqui é importante. Você saber quantos dias você vai avançar ou quantos dias você vai recuar. Então, você vai pegar essa quantidade... Agora, diga aí para mim. Vai pegar essa quantidade e dividir por quem? 7. Por que por 7? Porque são os dias da semana. Isso. Uma semana tem 7 dias, ou seja, o ciclo é de 7. Então, vamos lá. 15 dividido por 7. 15 quantas vezes tem 7? 2. 2 vezes 7? 14. Para 15? 1. Baixa quem? 7. Ficou que número? 10. 10 quantas vezes tem 7? 1. 1 vezes 7? 7. Para 10? 3. Isso quer dizer o quê? Avançar 150 dias quer dizer, vão passar 21 semanas completas e mais essa quantidade de resto que corresponde aos dias. Então, 21 semanas completas e mais quanto? 4 não, 3, né? O resto não é 3? 3 dias. Então, você vai se ater a isso aqui, ó, ao resto. Então, vamos avançar 3 dias. Se hoje é domingo, avançando 3 dias. Vamos lá. Segunda, terça, quarta. Então, Caio foi batizado numa quarta-feira. Qual é o gabarito aqui? Letra B. Letra B. Pronto. Professor, e se fosse para recuar, seria diferente? Não.
Agora, nem sempre te dá o número de dias, tá? Nem sempre te dá o número de dias. É esse exemplo aqui, ó. Aqui. No caso, né? Oi. No caso, se for para recuar, é só domingo, domingo, segunda e sexta. Isso, volta 3 dias de domingo. Não foi, cadê o dia? O dia não foi domingo? Eu volto, se eu vou recuar, eu volto 3 dias. Então, voltando um dia, sábado, voltando outro, sexta, voltando outro, quinta. Pronto. Só isso. Lembra que eu disse, do jeito que a gente aprende a avançar, a gente aprende a recuar? Avançar é indo. Recuar é voltando. Então, se eu quero voltar 3 dias do domingo, sábado, sexta, quinta. Tranquilo aí? Mas nem sempre vai te dar essa quantidade de dias. E aí, quando não der, o que é que a gente faz? Olha essa questão aqui, ó. Eu trouxe ela no slide, tá? Vou levar ela para o slide aqui, ó. Aqui. Se o dia 3 de fevereiro de 2012 foi uma sexta-feira, opa! 2012 deu o ano, gente. O que é que a gente faz? A primeira coisa, quando a questão dá o ano, é saber se esse ano é ou não o quê? Bissexto. Vamos lá? 2012, você pega os dois últimos, que é 12, e divide por 4. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12 para 12 nada. Então, 2012 é bissexto. Então, fique atento, tá? Vamos lá. Dia 3 de fevereiro de 2012 foi uma sexta-feira. Então, o dia 17 de outubro do referido ano aconteceu em que dia da semana? Ou seja, eu quero avançar de quando? De 3 de fevereiro de 2012 para que data? 17 de quem? De setembro, que é o mês 9. De que ano? Do mesmo, né? Ó, 2012. Então, isso aqui foi que dia da semana? O inicial? Sexta. Não é? Estou tirando tudo que a questão deu. Ó. Dia 3 3 de fevereiro de 2012 foi uma sexta. Então, o dia 17 do referido ano, 7 de setembro do referido ano é. Bom, aqui você tem várias opções. Uma delas é avançar de mês em mês. 3 de março, 3 de abril, 3 de maio, 3 de junho, 3 de julho, 3 de agosto, 3 de setembro. Aí depois do 3 de setembro você vai contar os dias aí para chegar no dia 17. É uma saída? É uma saída inteligente. Mas eu quero fazer de outra maneira. Eu quero fazer para você descobrir quantos dias você vai ter que avançar. E isso também cai muito, tá? Ó, eu quero saber quantos dias a gente vai avançar. Quantos dias eu vou avançar? Então vamos lá. Nós estamos em que dia? 3 de fevereiro, não é? 3 de fevereiro? Então, eu vou contar quantos dias restam de fevereiro, quantos dias de março, abril, maio, e vou somar tudo isso. Então, vamos lá. Quantos dias faltam para terminar o mês de fevereiro? Lembre que esse mês é um ano bissexto. Esse mês aqui tem 29 dias, tá? Veja que a questão foi bem maliciosa. Vamos lá. Se eu estou no dia 3 e quero chegar no dia 29, não é isso? Não é 29? Eu avanço quantos dias? 3 para 29. 26. Então, 26 dias. Isso é em relação a fevereiro, tá? Eu vou colocar aqui cada mês. Para vencer o mês de fevereiro, eu tenho que vencer 26 dias. Bom, agora vem que mês? Agora vem março. O março todo. Março todo tem quantos meses? 31. Não. Opa, sim, 31. Já minha cabeça já vou adiantando, viu? Março depois.
Abril. Abril. Então a gente vai passar pelo mês de abril todo. O mês de abril tem quantos dias? 31. 30. Abril tem 30. 30. Ó, Vou escrever, não é? vou Ó? escrever aqui. Março 31, abril 30. Vamos passar pelo mês de maio. A gente vai passar pelo mês todo. O mês de maio tem quantos dias? 31. 31 dias. Vamos passar pelo mês depois de maio. Vem quem? Junho, né? Ó, fevereiro, março, abril, maio, junho. Junho tem quantos dias? 30, né? Julho. A gente vai passar pelo 31. Depois, vamos passar por quem ainda? Agosto. Eu quero setembro. Ó, eu quero essa data de setembro. Então eu vou ter que passar o mês de agosto todo. Agosto tem 30, tem quantos dias? 31. 31 dias. E vou chegar em que data? 17 de. Então, para chegar na data de 17 de setembro, eu vou ter que andar quantos dias do mês de setembro? 17. 17. Pronto. Para saber quantos dias eu vou avançar, eu vou somar. Isso. Fica fácil. Veja como é que eu vou fazer. Vou pegar logo os dias de 30. Quantos meses tem de 30 dias? 1, 2. 30 mais 30? 60. 60. Agora eu vou pegar de 31. Ó, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 31. 31 mais 31 mais 31 mais 31. 4 vezes. 124. 120. Eu já estou montando aqui, ó, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, tá? E agora sobrou quem? Sobrou 26, né? Os 26 dias de fevereiro. E quem? Os 17 dias. Para você montar, você monta como você quiser. Lembrando que tem que montar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. É uma questão trabalhosa, é. Mas é uma questão que você, se você souber, você gabarita. 4 mais 6. 10. Mais 7. 17, né? 17. Deixa o 7 e vai 1. 1 mais 6. 7. Mais 2. 9. Mais 2. 11. Mais 1. 12. Deixa o 2 e vai 1. 1 mais 1. 2. Ou seja, poderia ter dito daqui a 227 dias, mas preferiu dar a data. Então eu ensinei como é que você avança direto e ensinei agora como é que você faz por data. Então vamos lá. Trocando de miúdos, ele quer que você avance quantos dias? 227 dias. O que é que você vai fazer? Vai pegar esse 227 e fazer o quê, hein? Dividido por 7. 220. É fácil, tá? 227 dividido por 7. É bem fácil essa divisão. 2 não dá. 27. 22. Quantas vezes tem 7? Até na mão mesmo. 7, 7, 14 com mais 121. 3. 3 vezes 7. 21. Para 22, 1. baixo 7. Formou que número? 17. 17. Quantas vezes tem 7? 2. Vamos fazer a volta. 2 vezes 7. 14. Para 17. 3. Ou seja, a gente vai avançar 3 dias. São daqui para cá decorrem 32 semanas completas e mais 3 dias. Então, a gente se preocupa só com o resto, tá, gente? Só com o resto. Então, vamos lá. Sexta-feira, eu quero avançar 3 dias. Sexta mais 3 dias. Daqui dia da semana? Sábado, domingo, Sim. segunda-feira. Pronto. Segunda-feira, gabarito, letra E. Agora vamos responder a questão que está faltando.
essa daqui, ó. Já respondemos todas. Só faltou ela. Vamos lá, fazer rapidinho. Tá, gente? Ó, são 22h50. Eu programei para 3 horas, mas eu estou mastigando. Você está vendo que eu estou mastigando. Estou pegando na mão de vocês e levando passo a passo. Eu não estou me referindo, não estou dando aula só para um menino de matemática. Se fosse aí, com certeza já teria em meia hora teria terminado isso aqui. Não, eu estou ensinando a quem não é de exatas. E também a quem é, né? Vamos lá. A última questão de hoje do aulão é essa daqui. Em uma quarta-feira, Gislene disse a Joana que há 53 dias atrás, opa, nem precisava ter esse a com atrás, né? Quem já estudou português viu que isso aqui é uma redundância. Ou você diz 53 dias atrás, ou diz então só há 53 dias. AH, ó, HA é passado. E o A sozinho é o quê, gente? Isso é português, viu? Futuro. Então, Gislene disse a Joana que há 53 dias atrás ela completou mais um aniversário, mais um ano de vida. Ou seja, completou aniversário, fez aniversário. Em que dia da semana caiu o aniversário de Gislene? Hoje é que dia? Não é quarta? Que Gislene está falando na quarta-feira. Então hoje é uma quarta. Eu vou ter que perder a última questão, né? Lizinho acordou. Vai lá. Mas eu vejo assim que tiver, tá? Obrigada. Muito Nada. obrigada. Quarta-feira. E você vai avançar ou vai recuar? Tem mais alguém aqui na sala? Sim, sim. Pronto. Então, eu vou Sim. recuar. Se eu vou recuar, eu não começo, não. Eu vou lá para o final, tá? Porque eu vou voltar, para você entender direitinho. Estou sendo bem didático aqui. Hoje é uma quarta-feira. E a gente vai recuar, não é isso, ó? Recuar é para trás. Recuar quantos dias? Olha aí na questão. 53. 53 dias. Então, que dia da semana vai cair? Que dia da semana vai cair? Então, vamos lá. Não foi dada a quantidade de dias? É bem fácil a questão, facílima. Foi dado ou não a quantidade de dias? Sim. 53. Eu quero saber essa quantidade de dias, qual é o resto? Então, basta dividir por quanto? 7. 53 dividido por 7. 7 vezes que número chega próximo a 53? 7. 7 vezes 7. Quanto é 7 vezes 7? 49. Para 43, 4. Ou seja, 4. vai recuar 7 semanas completas. Isso não me interessa. Isso aqui não me interessa, tá? Mais quanto? 4 dias. Então, vai recuar 4 semanas completas e mais 4 dias. Então, vamos lá. Se hoje é quarta e eu quero recuar 4 dias, vamos voltar? Um dia antes de quarta. Sexta. Esse. Um dia antes. Segunda. Um dia antes. Domingo. Um dia antes. Sábado. Pronto. Então, Gislene aniversariou num sábado. Sábado. Qual o gabarito aqui? Biribola. Pronto. Somente isso. Tranquilo aí, gente? Só isso. Então, a gente chega ao fim. A gente chega ao fim de um aulão de 3 horas cravadas. Pergunto a vocês. Aprenderam alguma coisa? Sim. É muita informação. É, porque eu dei todo o assunto de calendário aqui, nessas 3 aulas. Nessas 3 horas. Tudo que você precisar, você vai encontrar aqui.
Lá no meu curso tem isso aqui, mas são 13 ou 14 questões. Eu vou explicando passo a passo a teoria e vou fazendo as questões uma por uma, bem compassado. E aí, É isolada, né, professor? a isolada de raciocínio lógico. Pronto. Tá bom, gente? Final do Então, mês eu compro. olha, um abraço em vocês. Vou fazer mais aulões. Infelizmente, não dá para fazer aulão gratuito. Gostaria muito de fazer. Posso até fazer um gratuito para todo mundo, mas assim, vira bagunça. Porque eu já fiz aulão gratuito e aquela pessoa que não estava interessada passava o link para outra e a pessoa entrou e Verdade. começou a acabar com a live, chamar palavrão, muita coisa que não deveria. Aí eu disse, sabe uma coisa, não vou fazer mais não, porque quando você paga, você honra seu dinheiro. Nada de graça presta, professor. Justo. Então veja bem, são 3 aulas a R$ 5 cada aula. É um preço simbólico? É. Vale muito mais? Vale, eu sei disso. Mas se eu cobrar, vai ter pouca pessoa que vai pagar. E meu curso é todo nessa pegada aqui, gente. Eu ensino a teoria e faço questão passo a passo como eu estou fazendo. Não tão devagar aqui, porque lá eu estou fazendo sozinho. Eu mesmo dou uma de professor e de aluno. Eu me coloco na posição do aluno. Professor, mas se fosse diferente, fazia diferente. Do jeito que vocês fizeram hoje, eu faço também lá no curso. Só que lá de maneira mais rápida, porque aqui eu fico perguntando a um por um. E aí, Yasmin, gostou da aula? Professor, foi muito bom. O senhor abriu muito a minha mente, consegui compreender todo o assunto. Estou muito satisfeita, viu, com o aulão. Eu quero mais aulões como esse. Tá bom, então ó, eu indico assim. Amanhã a mente está fresca, já está saturada hoje. Amanhã descansou. Eu vou passar isso aqui para vocês amanhã, hoje não, que eu tô cansado. Amanhã eu gero o vídeo dele e subo para a plataforma. Quem tem um curso vai estar lá. Quem não tiver vai receber esse PDF. E eu vou ver se eu libero para cada um o vídeo, tá? Agora assim, não passa para outra pessoa, não, porque se passar aí complica, né? Na isolada de imagem, né, professor? Na isolada, tem tudo isso. Isso aqui foi só um 5% do que você vê no Uma palhinha. do isolada. Isso aqui, eu trouxe tudo que eu peguei de calendário, eu trouxe para cá. Lá na isolada, eu ensino passo a passo. Slide por slide, slide por slide, slide por slide, e faço questão por questão. Tem várias questões, não só tem essas não, viu? Tem várias questões lá. Agora, tem questão aqui que não está no curso. Por quê? Porque tem essas questões aqui, foi da semana passada. E eu gravei isso aqui lá em maio. Em abril, assim que saiu o edital. Eu gravei isso aqui. Então eu não peguei questão nova. Então as questões novas eu vou trazer para os aulões. Para complementar quem justamente comprou o curso. Beleza? Lu, e aí, Lu? Gostei, professor. Gostou? Muito bem. Aí tá muito quente, a cabeça piorou, viu? Os 3 dias, 2 dias, 1 dia. Porque eu já tinha visto a resolução, mas não com essa dica. Muito boa mesmo. Bem didático, Lu? Quem não quis vir, né? Perdeu, né? Perdeu. Muito. Bom para nós. Ruim para Isso. você, né? Que não, Não, mas, por mim não tem problema não. Né? Concorrente que perde uma aula dessa. Pois é, se você for ler um assunto desse em PDF, você não vai entender. Verdade. Por mais que esteja todo esmiuçado, você não vai entender. Então, quem compra meu curso, compra o PDF e o principal são os vídeos que eu estou explicando. Bom, já está tarde, né? Já é 11, não, vai dar 11 horas, nem terminou. Passou 3 horas não, viu, gente? Mas assim, eu gostei da participação. Gostaria que todo mundo tivesse participado mais, né? Conversa, professor, isso, aquilo, outro. No começo, a aula é assim mesmo, gente. Começa com 10, 15, 20 pessoas, depois vai caindo. Quando é aberto para o YouTube, não, enche de gente, aí começa muita gente falar abobrinha no chat. O professor nem olha, com bem meia hora depois que ele vai olhar. Ah, fulano tal perguntou isso, aquilo, outro. Aí vai e responde. É diferente demais de fazer. Eu já fiz vídeos, aulões em YouTube,
e aulão no Google Meet. Gente, Google Meet é de 10-0 no YouTube. De 10-0. Lá no meu Verdade, canal, prof. lá no meu canal tem muitos aulões que eu fiz para a polícia. Lá eu fiz aulão e botei no YouTube. Aí o povo disse, não, mas é aulão grande de 2 horas e meia, eu não estou perdendo tempo. Eu disse, bom, se você já sabe, não precisa perder tempo não. Deixa para quem não sabe. Não é? Aulão é para quem não sabe. Que a gente dá as dicas. Quem já sabe, já vai direto. Pá, pá, pá. Como aquele menino mesmo, Fábio, né? É de matemática. Ele disse, professor, eu vou fazer por equação. Mas chegou numa hora que bugou, e aí? Mesmo sendo matemático, mas não estava conseguindo resolver uma questão fácil de princípio da reversão. E eu dei a luz a ele como é que fazia. A ele não, a vocês, né? Bom, um abraço aí, gente. E se quiserem, já sabe onde é que me encontra. E futuramente aí eu vou fazer outro aulão, tá bom? Não vou prometer o dia, mas só que não vai ser numa sexta. Todo mundo já está cansado, eu também estou. Aí eu quero fazer numa terça ou no mais tardar numa quarta. Beleza? Um abraço e bons estudos Boa a noite, todos, viu? professor. Boa noite para você também. A todos Valeu. na live. Tá ok. Tchau.